E pegando precisamente nas suas últimas palavras sobre a questão do que é fundamental manter a interação humana, eu passava a palavra ao Dr. Rui Marques, que na verdade o seu projeto, todo ele se centra nisso, não é? Na construção de melhores relações. E perguntava-lhe, no sentido de eu desafiar aqui a mostrar-nos um pouco como é que se podem ultrapassar estes constrangimentos que muitas vezes pensamos que o digital vai resolver tudo e não precisamos mais de pessoas a atender. E deixava-lhe este desafio. Então, muito bom dia a todos e a todas. Já explico porque é que me levantei. Um cumprimento aos meus membros, aos meus colegas de painel, a doutora Sandra Godinho, parabéns por toda esta iniciativa. Eu não podia falar sentado convosco se estou a falar de humanização. Porque sentado eu vejo a primeira fila, a segunda fila, não vos vejo. E o grande exercício do atendimento começa por essa capacidade empática de eu ver o outro. De ser capaz de olhar a outra pessoa, desde logo na sua expressão facial, nos seus olhos, naquilo que ela me comunica. E tantas vezes os nossos sistemas contentam-se em que falemos sentados, metaforicamente falando. Neste sentido, ok, desde que vejamos alguma coisa, está tudo bem, a partir da segunda fila ninguém vê, paciência, depois logo se vê. Reparem, esta metáfora faz-me trazer os 3 primeiros elementos para a nossa reflexão, que é a era lucky-lucky, as relações e um sistema operativo errado. Era lucky-lucky em 2 minutos. Nós vivemos um tempo muito típico em que as pessoas disparam mais rápido do que a própria sombra. As pessoas estão a disparar mais rápido do que a própria sombra. As pessoas estão zangadas. As pessoas estão disponíveis, sabem para quê? Vinha do título de um jornal destes últimos dias, eu voto naquilo que estiver aí para partir tudo. As pessoas estão profundamente zangadas, ansiosas, a não saber lidar com este tempo. E isso reflete-se na nossa vida em sociedade, na deterioração relacional que isso tem e com enorme impacto onde? Nos serviços de atendimento. Nos interfaces com que as pessoas se relacionam, porque chegam lá, tipo lucky-lucky. Ainda não se disse nada e já estão a disparar. Primeira nota. Isto associa-se, se quisermos, 2 obras de referência interessantes à sociedade do cansaço, nome de um livro de um sociólogo sul-coreano muito interessante, e também à sociedade da decepção, de um sociólogo francês. Nós vivemos num tempo de cansaço e decepção. Tema para um dia abordarmos a era do lucky-lucky. Segunda dimensão, relações. A palavra relações e relações é muito parecida, só muda uma letra. E é muito útil para perceber a dimensão relacional entre humanos. É que onde existem 2 pessoas é uma questão de tempo para haver um problema, para haver uma relação. Ora, a vossa vida no cotidiano é lidarem com relações, com problemas. E a grande arte é que saber que também que nas relações está a solução. Não só o problema que dá relações, mas através de literacia relacional e de qualidade relacional, eu sou capaz de resolver problemas que começam desde logo por eu ser capaz de ver o que está à minha frente. Ter o exercício empático de me conectar com quem está do outro lado, de humano para humano. E por isso, evidentemente, todos nós concordamos que jamais será, se houver o mínimo de bom senso, será sensato eliminar a dimensão humana nesta questão de atendimento. E a última nota, para esta primeira volta, tem a ver com o sistema operativo errado. Enfim, perceberam aqui todos os especialistas que aqui estão, de grande qualidade, trouxeram os sistemas do digital. Eu conheço o Dr. Luís Vidigal, enfim, desde que isto começou, onde eu também andei nestes mundos, mas sabem que a transição digital veio com o sistema operativo errado. E temos aqui como problema, que temos que reinstalar o sistema operativo, comprar um novo sistema operativo. Porquê? Porque um sistema para com humanos é eminentemente relacional. Nós precisamos de uma dinâmica de organizações, de comunidades, centradas nas relações. E isso é um sistema operativo que faz funcionar tudo. E tem que ter, além do sistema operativo, depois um software, um algoritmo de melhores relações. Ou seja, o que é possível fazer para construir melhores relações? Porque melhores relações dão-nos 3 coisas e termino com isso. Quando nós conseguimos maior qualidade relacional, no atendimento,
com o cidadão, no trabalho com os colegas, no trabalho com o back-office, no trabalho com outras organizações com quem nos temos que relacionar, nós conseguimos 3 coisas extraordinárias. Conseguimos maior eficácia no nosso trabalho, respondemos melhor ao que temos que responder, maior eficiência na utilização de recursos, usamos melhor os recursos que temos e, finalmente, e não é pouca coisa, maior qualidade de vida, maior bem-estar, maior saúde mental. Por isso, a grande causa do nosso tempo é enfrentar o inverno relacional, aquilo que eu vos falava da era Lucky Lucky, outra designação possível é falar de um inverno relacional, procurando promover melhores relações para termos menos relações e reacertando o software operacional que veio errado e pondo-lhe o algoritmo certo de melhores relações. Era por isto que eu queria começar. Dr. Rui Marques, pegando aqui no final do que o Dr. Ivo Pinto disse, que o cidadão muitas vezes quando procura os serviços já vai numa situação de vulnerabilidade. Às vezes sim, vai disparar mais depressa do que a sua sombra, mas às vezes dispara porque já vai numa situação de vulnerabilidade. E tendo em conta até as suas funções anteriores, eu gostaria, e acho que seria interessante ouvi-lo sobre estas questões do acesso a grupos minoritários ou que já vão numa situação de perda. Então, statement. Ora bem, então em 2 partes, e vou já ao seu ponto, enfim, a propósito até deste tema da Loja de Cidadão, lembro-me bem do que isso nos influenciou na construção do CNAI, do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, mas já lá vou. Sei que ficaram muito curiosas e curiosos com o tema do sistema operativo e do algoritmo de melhores relações, então aprofundar um pouco mais esta ideia para explicar também depois como é que isto liga com o atendimento, quer mainstream, quer públicos mais vulneráveis. Então, nós precisamos, nesta dimensão relacional, considerar os diferentes eixos relacionais que um dado ecossistema considera. Neste sentido, chama a vossa atenção, a professora Tânia Gaspar disse isso logo de manhã, o primeiro e mais decisivo que nós precisamos de cuidar hoje nos nossos dias e que está em situação de grande crise é a relação comigo mesmo. Cada pessoa que está no momento tem esse desafio todos os dias, que é a relação consigo mesmo. Que sentido é que tem o que faz? Qual é o propósito do seu trabalho? Como é que gera toda a sua vida e tudo aquilo que são os impactos da sua vida para não ser ele também, ou ela, lucky, não é? Porque às vezes quem está no atendimento chega ali e vem com uma carga em cima e não percebe nada qual é o sentido do que está a fazer e quem lhe aparece à frente, coitado, não é? Enfim, teve o azar de aparecer num dia mau. Esta ideia do cuidar de si mesmo, da relação consigo mesmo, é fundamental e particularmente na dimensão de sentido e propósito. E para quando se trabalha com grupos minoritários, grupos mais vulneráveis, este tema é central. E é também mais fácil, porque eu quando estou a trabalhar com pessoas em situação mais vulnerável, só se for muito desumano, é que eu não consigo fazer este exercício empático de me pôr no lugar daquelas pessoas e perceber o que é. O Sr. Presidente da AIMA referia este cenário de ontem à noite, pessoas que estão há 3 dias e 3 noites na rua para conseguir um carimbo num documento. Quem está a atender, eu não tenho nenhuma dúvida que consegue fazer o exercício empático e só não consegue fazer mais e melhor porque o fluxo é muito grande e como é que consegue resolver? A relação consigo mesmo. A relação com os outros. É muito interessante que o último relatório da Unesco sobre educação, sobre o novo contrato social para a educação, mas que é aplicado a tudo o resto, diz-nos que nós precisamos de reequilibrar relações uns com os outros, com o planeta e com a tecnologia. A terceira dimensão é a relação com todo o sistema em que eu me encontro. E, portanto, um sistema operacional relacional trabalha estas dimensões distintas destes eixos relacionais. E qual é o algoritmo tal que dá melhores relações? Tem 5 dimensões e que são chave para trabalhar com públicos mais vulneráveis. Os 5 atos relacionais deste algoritmo são reconhecer. E reconhecer quer dizer ver, tornar visível. Eu ser capaz de estabelecer uma relação. Eu respeitar. Eu ser capaz de ver o que o outro tem de bom. Construir com ele uma relação. Esta ideia do reconhecimento, que deve ser mútuo e que deve ser estruturado, por exemplo, a partir de princípios como a gratidão, um gasto tão raro hoje na nossa sociedade. O reconhecer é a primeira dimensão. A que segue outra chave que tem a ver com o escutar. E esta é a mais difícil de todas. Nós hoje não estamos feitos para escutar. Temos muita dificuldade em escutar.
escutar plenamente, escutar a sério. A terceira, o pedir, a forma como pedimos. A quarta, o reverso, a forma como oferecemos. E a quinta, como estabelecemos acordos. Vejam que isto nem é muito complicado. Neste sentido, se conseguirmos melhorar a nossa literacia relacional, pedindo melhor, oferecendo melhor, estabelecendo melhor acordos, tendo capacidade de escutar com maior qualidade e, finalmente, sendo sempre, desde o princípio ao fim, capaz de reconhecer, e, claro, ser reconhecido, nós teremos um sistema operativo relacional com um algoritmo que funciona muito melhor. E desculpem eu estar a abusar desta metáfora. Porquê? Porque eu descobri que é muito mais fácil que as pessoas comprem a ideia da transição digital do que ser verdadeiramente humanos, que é uma coisa curiosa. Esta ideia de que para a transição digital está tudo aí, não é? Os orçamentos são o que são, os meios são o que são. Quando se fala de cuidar das pessoas e de perceber que somos seres relacionais antes de sermos seres racionais, é tudo muito mais difícil. A minha experiência com imigrantes, e a Sr. Presidente agora que tem uma tarefa muito mais difícil ainda que a minha, embora eu tenha tido também estas grandes filas, porque nós já esquecemos, em 2000 tivemos uma situação de crise similar, numa escala diferente à que existe hoje, porque também aí tinha havido um descontrole de entradas e havia uma situação muito difícil de gerir. O que é que eu aprendi? E vou-me centrar no CNAE. Nós, quando chegámos à função de Alto Comissário para a Imigração, percebemos o que é o desespero da vida de um imigrante, em que vai ao CEF, então, e o CEF diz, não, tem que ir à Segurança Social obter primeiro a declaração da Segurança Social. E lá vai para a Segurança Social e chega à Segurança Social, não, sem a IGT não consegue, eu não lhe consigo passar nada. Chega à IGT, quem é que lhe disse isso? Tem que ter primeiro o documento do CEF. E a vida dos imigrantes era verdadeiramente kafkiana, impossível de resolver. Aqui crescia depois a incompreensão, muitas vezes, da língua, a total incompreensão do sistema, das suas regras jurídicas, regulamentares, e, portanto, a vida era um inferno, pura e simplesmente. E então o que é que nos foi claro? Nós precisamos, inspirados já agora, para não deixar a transição digital, o Bill Gates disse, conta-se que disse uma vez, a propósito de um colaborador que dizia, bem, as pessoas têm que saber muito mais de informática, têm que saber muito mais de computadores. Disse que ele terá dito, não, desculpa, não é isso. Os computadores têm que saber muito mais de pessoas. Têm que ser capazes de saber muito mais de pessoas e não são as pessoas que têm que saber mais de computadores. E nós percebemos o que as pessoas precisam é de um acolhimento verdadeiramente humano, com uma grande diferença em relação à cultura de loja de cidadão que tem a ver com relações. O que é que isto quer dizer? No CNAE, no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, em Lisboa e no Porto, na altura, enfim, hoje os caminhos são outros, não compete aqui hoje falar sobre a realidade atual, mas nessa altura existia, por exemplo, a lógica de um sistema de comunicação entre todos os serviços que estavam ali presentes e que o sistema informático de acolhimento e de transitar todos os processos era único para todos os serviços. Todos partilhavam. Pois claro, o CEF tinha o seu próprio serviço no que dizia respeito a todo o procedimento das autorizações de permanência, residência, etc. Mas havia um único. O que queria dizer que um cidadão, quando chegava ao CNAE, era acolhido no gabinete de acolhimento e triagem, era feito o seu processo inicial, os seus dados iniciais, os seus documentos iniciais, que eram partilhados por todas as instituições que estavam no edifício. E, claro, o gabinete de acolhimento e triagem, que as lojas de cidadão não têm, como é evidente. Ou seja, havia a capacidade imediata de alguém, mediador cultural, alguém capaz de fazer uma ponte, que na primeira linha percebia e acolhia quem chegava. E fazia o diagnóstico, perceber esta pessoa, o que é que precisa, com o problema que tem, com quem é que tem que contactar. E promovia um roteiro de caminho. E esta dimensão relacional, empática, de eu me colocar no lugar do outro e construir a partir da necessidade do outro e não daquilo que é a minha resposta do sistema, nós queremos que as pessoas, tantas vezes, caibam na resposta que nós construímos. Isso não chega. Nós precisamos de ir ao encontro, nesta relação empática, próxima, da necessidade da pessoa, sabermos descodificar o que está à nossa volta de respostas e recursos possíveis para desenhar de uma forma customizada a resposta que a pessoa precisa. E no CNAE, a partir desse momento, do acolhimento e triagem, a pessoa passava por vários departamentos, consoante aquilo que precisava. E às vezes até tinha situações relativamente estranhas, e conto-vos 2 casos para se perceber a filosofia do CNAE, que infelizmente creio que terminou. Por exemplo,
Se o CEF lhe dava uma resposta que a pessoa não percebia ou que precisava de apoio para entender, na porta ao lado tinha o gabinete de apoio jurídico, que permitia que juristas competentes do CNAE pudessem ajudar a pessoa a descodificar a sua realidade e a preparar-se para responder àquilo que o CEF estava eventualmente a colocar. Ou um gabinete sobre reagrupamento familiar, para apoiar um direito-chave que é o reagrupar a família. E até tinha uma tradição, que os nossos amigos do norte da Europa se passavam, que era recebermos imigrantes em situação irregular. Claro que o CNAE recebia imigrantes em situação irregular. Claro que recebia de igual maneira que recebia todos os outros imigrantes. E alguns do norte da Europa diziam, então, mas está lá o CEF, não são logo detidos? Não são logo... E nós nem pensar. Não é essa a maneira que os portugueses funcionam. Ou seja, aquela pessoa tem direito a ser atendida porque é, antes de tudo, uma pessoa, antes de um estatuto administrativo. E sabem que algumas vezes aconteceu que depois de um atendimento esse estatuto de fragilidade e vulnerabilidade, a resposta era: não há nenhuma solução para o seu caso, não conseguimos encontrar nenhum caminho para regularizar a sua situação. E sabem qual era a resposta? Muito obrigado. Muito obrigado porque me tratou como pessoa. Ok, não consigo, eu vou ter que rever a minha vida, mas eu fui tratado como pessoa. Fui olhado como pessoa. Gastou aqui o seu tempo a tentar ajudar-me. E por isso, mesmo não tendo obtido aquilo que gostaria, eu agradeço-lhe. Das aprendizagens do CNAE temos muito para partilhar, muito que aprendemos, mas esta dimensão humana, esta proximidade no atendimento, deu-me a mim a convicção de que é um trabalho difícil, mas é possível. Quando colaboramos, quando tentamos dar o nosso melhor, quando temos uma visão, um propósito e uma estratégia robusta, centrada nas pessoas, que já vos conto, parece mal o tom, mas eu acho que é... Um outro aspecto curioso do CNAE, desta dimensão relacional, foram as casas de banho. Parece assim uma coisa um pouco própria para uma conferência de gente, enfim, aqui no espaço. Bem, houve no princípio a discussão como é que eram as casas de banho. As casas de banho para os utentes, as casas de banho para o pessoal, para os funcionários. E eu disse, o quê? Não há casas de banho para utentes e casas de banho para pessoal. Há umas casas de banho. Mas nós irmos às casas de banho que vão os... Claro, nós queremos casas de banho limpas, em boa qualidade, Claro, e é isso que os imigrantes também têm que ter. E merecem casas de banho como as nossas. Não é umas caóticas e as nossas fantásticas. E sabem que eram casas de banho fantásticas. Cuidadas, usadas por centenas de pessoas. Claro, com serviços de limpeza permanentes, mas com um cuidado de todos que zelavam pela qualidade do espaço porque se sentiam respeitados. E a última nota que lhe deixo, talvez possa ser útil para as nossas reflexões, a propósito de software relacional. Numa comunidade, é uma história, numa comunidade religiosa, enfim, sabem que viver junto muito tempo, por exemplo, muitos homens, aquilo não funciona, não é fácil. E um velhinho perguntava, um dos frades mais velhinhos, perguntava, olha, mas como é que conseguiram ao longo destes anos todos funcionar e as vossas relações funcionarem? E ele disse, olha, sabe, eu fui desenvolvendo 3 regras. Então quais são? Primeira regra, eu não sou Deus e tu também não. E isto tem muito que se lhe diga. Não vamos ter tempo, mas tem muito que se lhe diga quanto à consciência da imperfeição, da não omnipotência, de não sermos tudo e todos, que os outros também não são. A segunda é, isto aqui ainda não é o paraíso. A realidade que vivemos ainda não é o paraíso e, portanto, temos que saber viver com essa realidade. E o jornalista perguntou com muita curiosidade, e a última? E a última? A última é, não seja estúpido. Porque às vezes cai-nos o pé para ali. E por isso, no trabalho do acolhimento e da relação, eu creio que há muitos avanços, conseguiu-se fazer muita coisa extraordinária. Há muitos exemplos, de todos que aqui protagonizaram, que são muito esperançosos. Mas, repego no que a doutora Filomena Gonçalo disse, o esperançar, é uma mania minha, é um verbo que existe na língua portuguesa e que nós nunca usamos. Eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós esperançamos, por aí adiante. Nós, em tempos difíceis como os que vivemos, no contexto particularmente de linha da frente,
Nós precisamos de enfrentar as dificuldades para sermos capazes de esperançar juntos e que o futuro não seja simplesmente o inferno. Muito obrigado.